Grêmio é um time que tem dificuldade para jogar sem a bola, né? É um time técnico, o Grêmio é um time técnico. Inclusive tem aí os números, já que você falou sobre isso, né? Contra o Cruzeiro, 180 passes, acerto de porcentagem 61,1%, 110 passes certos. Contra a LDU, 188, 113, o porcentagem de acerto 60,1%. E contra o Atlético Paranaense, 211 passes, 129 de acertos, passes certos e 58,4%. O aproveitamento. Hoje o Grêmio enfrentou um time que tem como característica tomar a iniciativa. O Cruzeiro do Pepa é um time de iniciativa e é um time que, de maneira muito rápida nas mãos do técnico português, criou um padrão de jogo. É um mérito do trabalho do Pepa. E o Cruzeiro tem essa cara e é um time que vai tomar a iniciativa e jogando dentro de casa, tendo que vencer o Grêmio, ia tomar mesmo. Fiquei surpreso com o tamanho dessa disparidade. Eu achei que o Grêmio pudesse tentar negociar um pouco mais. Mas que o Grêmio teria menos a bola, para mim era evidente pelo adversário, né? Não é só o Grêmio que escolhe como vai ser a posse de bola. Mas esse é um time que tem sofrido para jogar sem a bola. Então o Grêmio é um time de jogadores técnicos, né? É o Carbajo no meio campo, é o Soares à frente, é o Bitelo atrás, os homens de saída do meio campo. São jogadores de qualidade com a bola no pé. E não é o time mais veloz de correria, o time mais competitivo. Até por isso ele opta por colocar o Cuiabano na linha dos meio-campistas hoje, né? O Cuiabano que é lateral esquerdo de origem, na linha dos meias como Fez um bom ponta. jogo, hein? Fez um bom jogador muito forte. Faz uma boa parceria com o Reinaldo, dá bom escape pelo lado, porque era jogo para contra-ataque e esse time não é um time tão veloz assim. Então, assim, para o Grêmio, a característica do jogo fugiu ao que o time gosta de fazer. Então o time sofreu para tentar conter o Cruzeiro, mas no fim conseguiu marcar bem lá atrás e contra-atacar bem à frente. Na maior parte dos jogos, a gente não vai ver o Grêmio assim. A gente vai ver o Grêmio tentando jogar um pouco mais, marcando um pouco mais à frente, como foi contra o Inter, por exemplo, que se impôs desde o princípio. Para mim, acho que esse foi o grande jogo do Grêmio na temporada. O Grenal foi uma atuação enorme do Grêmio de imposição. Uma proposta bem diferente do que a gente viu hoje. E pensando em Campeonato Brasileiro, é um momento em que o Cruzeiro, de uma certa forma, tem um alívio, porque não tem essa profundidade de elenco e precisa, sim, de uma tranquilidade de calendário, Mari? O Cruzeiro, se diz, agora eliminado. Eu acho que pode ser um bom negócio, sim. É claro que o torcedor não gostaria, claro, né? Que não, né? Até pelo dinheiro que você entra, né? Chega para disputar a vaga dentro de casa, com toda a atmosfera. Diante dos seus torcedores, todo muito aberto, né? Por conta do empate no jogo de ida, tinha então realmente uma expectativa, até pelo melhor futebol do que o Grêmio, né? Tem jogado muito melhor do que o Grêmio, encontrado uma maneira ali de sair vencedor. Mas eu acho que sim, eu acho que pode ser aproveitado justamente para encorpar ainda mais esse time, com voltas importantes, né? O Matheus Vital voltou agora, tinha se machucado, eu acho que pode ser uma boa, sim. E você, Zupa? Se dá para olhar para um lado positivo assim claro hoje? Que o ideal era passar, e dava para passar, era o confronto. Quando as equipes chegaram para o primeiro duelo, o Cruzeiro vivia um momento melhor do que o Grêmio. Nos últimos jogos, o Grêmio deu uma crescida, né, com a vitória sobre o Atlético Paranaense fora, com o time mexido, o time alternativo e a vitória no Grenal. E o Cruzeiro vem de agora 3 jogos sem vencer. Teve a derrota para o Cuiabá, que o time realmente jogou mal. Contra o Flamengo, teve uma atuação sólida, né? Fez 1-0 logo cedo, depois sofreu o empate, trouxe o empate do Rio de Janeiro. Então, era um confronto que dava para passar. O Cruzeiro tinha condições de passar e no próprio jogo de hoje poderia ter melhorado um pouquinho, trabalhado um pouco melhor essa bola no último terço para tentar a classificação, mas uma vez eliminado, você tem que olhar para o que tem pela frente. Assim. E nesse momento, o Cruzeiro vive uma realidade acima da expectativa, né? O Cruzeirense, quando começou o ano, ou quando começou o Campeonato Brasileiro, ele estava preocupado com razão, né? Porque a gente olha para o time do Cruzeiro, é um time, elenco, tá? No papel, que sugere luta contra o rebaixamento. Ou pelo menos ficar de olho para não correr risco de rebaixamento. Certo. Mas a gente olha e quando você olhava para o que o time apresentava no Campeonato Mineiro, você tinha certeza que seria essa a realidade, né? Porque o ano começou muito estranho, né? E a gente foi ficar sabendo depois, né? Que o Pesolano já não queria ficar, já falou que ia sair, então espera só mais um pouquinho. E o Campeonato Mineiro que foi aquela tragédia em termos de rendimento para o Cruzeiro. E o Pesolano sai como sai e vai para a Europa, pega todo mundo de surpresa, tá hoje lá no Valladolid, no clube do Ronaldo. Só que quando chega o Pepa, as coisas mudam radicalmente. E o Pepa chega muito rápido, né? É importante que se fala. A diretoria, ela já sabia o que ia acontecer com o Pesolano e, inclusive, já estava trabalhando no nome do Pepa. Então, esse trabalho rápido da diretoria também precisa ser falado, né? E a gente falou muito aqui, né, Marcela, quando o Cruzeiro contratou o Pepa, porque, assim, ninguém conhecia o Pepa. É verdade. Né? Mas a maneira que o Cruzeiro trabalha
nos dava a esperança de que o Cruzeiro sabe o que está fazendo. Sim. O Cruzeiro não está contratando um cara que alguém ofereceu. O Cruzeiro trabalhou em cima de um nome. Há um método, como teve um método para escolher o Paulo Pesolano. Pode não dar certo, né? Mas o Cruzeiro contratou o Pepa por um motivo, né? É um trabalho do Paulo André, do Ronaldo, do Paulo André, do Pedro Martins, das pessoas que tomam conta do futebol do Cruzeiro. E rapidamente aconteceu. Então hoje o Cruzeiro vive uma realidade acima da expectativa. E uma vez eliminado da Copa do Brasil, tem que aproveitar que tem um calendário mais frouxo agora e um elenco menos profundo, como você colocou para a Mari, e continuar mantendo essa realidade, fazer uma boa campanha, brigar por uma vaga na Libertadores, é possível. O Cruzeiro faz uma boa campanha, tem feito bons jogos, né? Jogadores que antes eram criticados ou vistos com muita dúvida, têm rendido bem. Então o Pepa vem encontrando soluções, teve que mudar o meio-campo, né? O Ramiro, uma lesão grave, não joga mais nesse ano. O Richard, envolvido na questão das apostas, foi afastado. Então ele muda o meio-campo, hoje com o Machado, com o Olisson e com o Matheus Vital voltando de lesão. Então ele vai adaptando a equipe, encontrando soluções, e agora é aproveitar um calendário um pouco mais tranquilo. Vai ter um motivo a menos para reclamar, né? Os técnicos que estão em várias competições sempre têm esse motivo para reclamar. O Pepa vai ter um argumento a menos para reclamar e vai tentar tirar proveito disso para manter o Cruzeiro acima de onde todos, inclusive os cruzeirenses, achavam que o time estaria. E você acha que por isso mesmo, Mari, hoje, quando acabou a partida, os torcedores entenderam, aplaudiram e estão do lado do time porque eles conseguem entender o momento do Cruzeiro? E é raro isso acontecer, né? Não é sempre que a torcida consegue entender o local onde está o seu clube naquele momento. E a torcida do Cruzeiro parece entender isso. Eu acho que o comportamento do time também, né? Hoje, que dominou o jogo inteiro, assim. Em nenhum momento o Cruzeiro pareceu, tirando um erro individual, né, de saída de bola. E é outro ponto também, né, porque se você está jogando num gramado que está muito ruim, você realmente não corre esse tipo de risco perto da sua área, né, porque a chance de acontecer, ela realmente existe, ela é real. Então, acho que vai, né, haver uma reflexão ali do próprio jogador, a conversa com o grupo, enfim. Mas tirando isso, e claro, a falta de eficiência lá na frente, foi um Cruzeiro que, desde o apito inicial, pegou a bola e falou: eu vou dominar esse jogo e eu vou buscar a classificação. Os primeiros 15 minutos ali teve realmente grandes oportunidades para abrir o placar, mas não conseguiu. E aí o Grêmio, na proposta dele ali de 1-0, acabou, sentou no resultado, fechou a casinha e o Cruzeiro não soube lidar com isso. Mas eu acho que passa muito por todo esse processo que o Zupa falou, de encaixe coletivo, do trabalho do treinador, as próprias declarações do Pepa, a maneira como ele fala, a identificação que já mostrou, né, desde a chegada dele. Então, parece ser uma conversa ali em que todo mundo está no mesmo pé e se entendendo. Agora, vai depender muito daqui para frente, né? Como que vai digerir essa desclassificação, essa eliminação, a derrota em casa, e aí chega levemente pressionado para o clássico e a partir daí que a gente vai ter uma ideia melhor. Vamos ouvir o Renato? Salve nação celeste. Vamos para mais notícias do Cruzeiro. Cruzeiro, Grêmio e Copa do Brasil são a simbiose perfeita quando o assunto é tradição. Ao todo são 11 títulos em campo e muitas histórias, inclusive de decisões entre as equipes. No ano será o terceiro confronto, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileirão. E a Raposa ainda não conheceu a derrota para os gaúchos. No primeiro jogo da decisão, no Sul, empate por 1-1 e na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, vitória celeste por 1-0. Na história dos confrontos a vantagem é celeste. Em 82 jogos, são 35 vitórias do Cruzeiro contra 25 do Grêmio e outros 22 empates. Quando o assunto é mata-mata, a supremacia azul é ainda maior. As equipes se enfrentaram em 6 oportunidades nessa situação e em 5 vezes o cabuloso levou a melhor. Aliás, sempre quem avançou nesse confronto pela competição sagrou-se campeão. Foi assim com a Raposa em 1993 e 2017 e com o Tricolor em 2016. Até por isso, um confronto que vai muito além de uma vaga nas quartas de final e da premiação de 4,3 milhões de reais para o vencedor. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.